Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 923. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos da segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado o professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o bate-papo 923, o segundo bate-papo dessa segunda-feira, 1º de setembro. Deixo aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza, a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui do YouTube, todo mundo que nos acompanha também pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos, uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. E, Daniel Souza, eu queria abrir o nosso episódio de hoje falando sobre a Indonésia. Na semana passada, isso foi exatamente na segunda-feira passada, começaram grandes manifestações na Indonésia e que foram crescendo com o passar do tempo. Eu acho importante tanto a gente entender quais foram as motivações quanto o cenário atual. A gente tem, de fato, um país muito tenso nesse momento e tudo começou porque, nos dias que antecederam essas manifestações, houve um anúncio de que haveria um auxílio moradia de 50 milhões de rúpias para parlamentares. A gente está falando sobre um valor, Daniel, que equivale a cerca de 16 para 17 mil reais mensais para parlamentares, o que foi entendido pela população como mais um privilégio para a elite política do país. A gente sabe, Daniel, a gente viveu isso mais ou menos de forma mais ou menos parecida no ano de 2013, quando teve aquele aumento da passagem de ônibus, né? E aquilo levou, portanto, a manifestações que se espalharam para tratar de uma série de assuntos. Então, as pessoas foram para as ruas num primeiro momento para reclamar desse auxílio moradia de quase 17 mil reais, fazendo a conversão, mas isso começou tudo na segunda-feira passada, no dia 25 de agosto, mas de lá para cá, as manifestações se espalharam pelas principais cidades do país, então Bali, Bandung e outras cidades médias do país, e na verdade, as manifestações acabaram tendo pautas bem mais amplas do que apenas os benefícios parlamentares, né? Os benefícios para os parlamentares. Como, por exemplo, o aumento do salário mínimo. E aí, quando se fala sobre benefícios como esse, né, auxílio moradia para parlamentares, o que as pessoas estão dizendo enquanto esses caras estão ganhando auxílio moradia, que é muito mais do que grande parte das pessoas jamais vai receber, o salário mínimo ele continua muito baixo. Há uma série de reclamações ainda com relação a violência policial, e aí um dos elementos que motivou ainda manifestações ainda maiores foi que uma viatura policial, em meio a essas manifestações todas, matou um mototaxista, um rapaz de 21 anos chamado Afan Kanioawan. Isso levou, portanto, a manifestações ainda maiores relacionadas à violência policial. Repare, a questão policial não estava na motivação original das manifestações, mas entrou no bolo e nesse momento é uma questão também. Outra coisa que se fala bastante também é a defesa da liberdade de expressão. Então as pessoas consideram que o Estado indonésio é um Estado que muitas vezes não permite que as pessoas se manifestem contra pautas do governo e questões relacionadas também à redução do custo de vida e combate à desigualdade. O pessoal que está ouvindo o podcast, Daniel, provavelmente já teve acesso a imagens, né? Nas redes sociais tem muitas imagens das manifestações, principalmente em Jacarta, né? Mas em outras cidades também. São manifestações realmente grandes e que as pessoas partiram para o enfrentamento. Os resultados vieram, né, naturalmente não na extensão que os manifestantes gostariam, mas houve, por exemplo, a revogação do auxílio, né, aquele auxílio que foi a motivação de tudo. O presidente Prabowo Subianto anunciou a suspensão daquele auxílio moradia e estendeu a mão para fazer mais algumas concessões que poderiam ser feitas, poderiam ser imaginadas, negociadas. Agora, ao mesmo tempo que ele faz essas concessões, naturalmente com uma tentativa de trazer um certo apaziguamento, ele também usou um tom bastante duro contra os manifestantes e classificou os atos como atos de traição e de terrorismo e prometeu repressão
a qualquer tipo de saque e destruição do patrimônio público. No meio disso tudo, Daniel, a gente chegou a ter, inclusive, o cancelamento da viagem dele à China. Ele participaria como convidado da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. A gente falou bastante sobre isso nos últimos dias, porque a gente teve finalmente um encontro entre o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e o Xi Jinping, o anfitrião, presidente da China. Então, o Subianto, o presidente da Indonésia, estaria lá e ele acabou recuando exatamente por conta da situação política no país. A gente já teve, Daniel, desde o início das manifestações, algumas mortes, inclusive 3 pessoas que morreram em um ataque incendiário contra um parlamento local na cidade de Sulawesi. Então, manifestantes atearam fogo contra o prédio, mais uma vez, as instalações de parlamentares, de parlamentos regionais, o próprio parlamento da Indonésia, vem sendo um alvo constante das manifestações. Então, esse parlamento local em Sulawesi ele foi incendiado e 3 pessoas morreram. Então, tudo isso acaba contribuindo muito para um nível de tensão bastante grande. A impressão que me passa, Daniel, claro que a gente não tem como saber quanto tempo essas manifestações vão durar, é que o governo está tendo muita dificuldade de apresentar alguma resposta um pouco mais coerente. Ao mesmo tempo que ele fala que entende as manifestações e recua diante de determinadas medidas que motivaram essas manifestações, ele chama os manifestantes de traidores e terroristas. Então a gente tem que ver até onde que essas manifestações vão. É um governo que está no poder há cerca de 1 ano, então não está nem muito consolidado no poder, com uma popularidade muito elevada, nem nada disso, e está tendo que lidar, portanto, com manifestações que são as maiores dos últimos tempos na Indonésia. Naturalmente a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal, mas de qualquer maneira, a situação do Subianto, o Subianto, o presidente da Indonésia, nesse momento, é bastante complicada, Daniel. Tang, nós sabemos que um dos mantras do Donald Trump é proclamar vitória, não importa o que aconteça. E no dia de hoje, nós tivemos aí um encontro importante entre o Modi, que é o primeiro-ministro indiano, e o Xi Jinping, que é a sua contraparte chinesa, sugerindo uma aproximação entre esses 2 países que são rivais e que historicamente não têm exatamente o melhor relacionamento do mundo. Diante desse contexto, diante da força dessa imagem, Donald Trump apareceu para proclamar vitória. Ele disse o seguinte, ele disse que a Índia ofereceu reduzir a tarifa sobre produtos americanos a 0. Ou seja, olha lá, o Modi, ele está recuando, ele está cedendo, ele está oferecendo tarifa 0 para os produtos americanos. Ele publicou na rede social dele, a Truth, o seguinte, e aqui, claro, numa tradução livre, abre aspas, o que poucas pessoas entendem é que fazemos muito pouco comércio com a Índia, mas eles fazem uma quantidade enorme de negócios conosco. Em outras palavras, eles nos vendem enormes quantidades de bens, sendo nós o seu maior cliente, mas nós vendemos muito pouco para eles. Até agora, uma relação totalmente unilateral e que já dura muitas décadas. A razão é que a Índia nos cobrou até agora tarifas tão altas, as mais altas de qualquer país, que nossas empresas não conseguem vender para lá. Tem sido um desastre totalmente unilateral. Além disso, a Índia compra a maior parte do seu petróleo e de seus produtos militares da Rússia e muito pouco dos Estados Unidos. Eles agora oferecem cortar suas tarifas a 0, mas já está ficando tarde. Deveriam ter feito isso anos atrás. Apenas alguns fatos simples para as pessoas refletirem, 3 interrogações e fecha aspas. Ô Tanguy, tirando a complexidade do raciocínio do Donald Trump, que eu tenho muitas vezes dificuldade para entender onde ele está querendo chegar através das linhas tortuosas que ele publica, algumas coisas ficam aqui claras, né? O que incomoda ao Donald Trump não é a Índia alimentar a máquina de guerra da Rússia. O que incomoda ao Donald Trump é que a Índia compre petróleo russo e não petróleo dos Estados Unidos. Sim, a Índia tem nos Estados Unidos o principal destino das suas exportações. Isso é verdade. Se a gente considera aí o último ano fiscal, que é o padrão que os indianos acabam adotando. E sim, os indianos têm superávites comerciais importantes em relação aos Estados Unidos. E sim, o principal produto que os indianos compram dos Estados Unidos é justamente petróleo, mais especificamente petróleo bruto, e na sequência vem ali derivados de petróleo e assim por diante.
E o que a gente acaba observando aqui é que o Donald Trump tenta colocar pressão sobre a Índia, dizer, olha, o seu tempo está acabando, hein? Olha, pode ser que seja tarde demais. O que mostra que ele ficou profundamente incomodado com a movimentação que os indianos fizeram em direção aos chineses e também aos russos. Claro, os russos também participam dessa reunião. Lembrando que uma das primeiras coisas que o chanceler indiano fez quando o Trump anunciou os 50% de tarifas foi justamente ir para a Rússia e se encontrar com a sua contraparte russa e colocar ali que a Índia iria aumentar as compras de petróleo russo a partir do mês seguinte, a partir do mês de setembro, que começa no dia de hoje. É Donald Trump sendo Donald Trump. Ou seja, diante das adversidades, diante de uma impressão que é generalizada pelo mundo de que a estratégia do Trump está dando errado, ou seja, ele está conseguindo o milagre de aproximar indianos de chineses através da sua estratégia equivocada. O que ele faz diante disso? Proclama a vitória. Diz que a vitória está a caminho, que a vitória é nossa, que a vitória realmente é incontornável. Eu fico impressionado como o Donald Trump, muitas vezes, ele é previsível, Tanguy. É sempre a mesma coisa. Atacar, 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 negar, negar, negar e proclamar vitória no matter what. Que é exatamente o que ele está fazendo no dia de hoje. A Índia confirmou, Daniel, a oferta aí de 0% Não e tal? confirmou. É surpresa também, né? Estamos todos surpresos, né? Até o presente momento não há nenhuma confirmação oficial por parte do governo da Índia em relação a essa oferta que teria sido colocada de 0% de tarifa para os produtos americanos. Daniel Souza, como próxima pauta eu queria falar um pouquinho sobre Ucrânia, né? Rússia, Ucrânia, Europa de uma forma geral, principalmente, né, tomando como ponto de partida o périplo que a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, fez para 7 países do que ela chama de linha de frente. São aqueles países, Daniel, do leste europeu, que estão mais próximos ali da Rússia. Então, em apenas 4 dias, ela passou por Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Polônia, Bulgária e Romênia, né? Então, passou por esses 7 países. E o objetivo ali, Daniel, era meio que conversar sobre a construção de arranjos, de defesa, de troca de informações. Então, a Ursula von der Leyen está muito imbuída nessa questão de uma resistência contra a Rússia e ela tenta ser uma grande liderança, né, na construção desse grande arranjo europeu contra os russos, né? Ela, inclusive, Daniel, chegou a dizer que há um roteiro claro para destacamentos multinacionais na Ucrânia. Ou seja, o que ela está dizendo é, no momento em que tiver algum tipo de arranjo, de paz, alguma coisa, a Europa estará pronta para enviar destacamentos multinacionais apoiados pelos Estados Unidos. Isso aqui é uma novidade. A Ursula von der Leyen disse que Donald Trump assegurou repetidamente para ela que haverá a presença americana como parte desse arranjo de defesa, esse arranjo de segurança, por meio de sistemas de segurança e controle, inteligência e vigilância, reforço logístico. Então, ela está tomando já, Daniel, como ponto de partida que, no momento em que houver um acordo de paz, a Europa vai ter um papel importante na garantia da segurança da Ucrânia. Faltou, Daniel, combinar com praticamente todo mundo, né? Então, o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, por exemplo, disse que a Ursula von der Leyen se precipitou. Ela anunciou aí uma força multinacional, dezenas de milhares de militares europeus. Ele, o Boris Pistorius, mais uma vez, o ministro da Defesa da Alemanha, um dos principais, um dos países mais importantes, né, que você tem na União Europeia. Lembrando, a Ursula von der Leyen tem nada a ver com a OTAN. A Ursula von der Leyen é presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia. Segundo ela, segundo o Boris Pistorius, a Ursula von der Leyen passou do ponto, né? Ela está negociando coisas aí para os quais ela não tem mandato, não lhe foi dado mandato com relação a isso. Então, a gente vai ter uma série de conversas ao longo dos próximos dias, né? Vamos ver para onde que isso vai, mas, de qualquer maneira, ela me parece que está, talvez, colocando o carro na frente dos bois. Agora, no meio disso tudo, Daniel, uma notícia que foi muito impressionante, né? E que mostra bem como é que, de fato, a situação é complicada no leste europeu. Ela estava num voo, Daniel, fazendo essa volta ali pelos países do que ela tem chamado de linha de frente, e no momento em que ela foi descer na Bulgária,
simplesmente o GPS parou de funcionar. Mas é uma pane no avião. Esse tipo de coisa pode acontecer, né, Tanguy? Não, uma pane? Certamente. Mas ela acontece sempre no mesmo lugar, essa pane? E aí, Daniel, o avião dela teve que descer com os pilotos utilizando mapa de papel. Confesso, Daniel, que eu fiquei um pouco tenso com isso, né? Mapa de papel. O GPS parou de funcionar, não tinha como saber que aeroporto estava chegando, onde é que você está. Mapa de papel. E quando ela chegou lá, na Bulgária, ela falou assim, gente, o que aconteceu aqui? Como é que é e tal? E o que o pessoal disse lá na Bulgária, ela falou assim, não, isso aqui acontece. Acontece, isso aí tem acontecido sempre. Eles têm certeza que é a Rússia que está promovendo interferência nas comunicações, sinal de GPS e tal. Então, o que basicamente os búlgaros disseram para a Ursula von der Leyen é bem-vinda. Aqui isso é normal, acontece dessa maneira. Normal Rússia, do tipo, Daniel, acontece com frequência? Tem que ter o GPS apagar e ter que descer com um mapa de papel? Acontece? É piloto ou não é, Daniel? É piloto, tem que ser piloto, Daniel. Tem que ser piloto e é assim que a coisa funciona. E se tiver dificuldade com o mapa de papel, pergunta isso. Pede informação na hora para pousar e tal. Tá, isso, ok. Vê aí, pede pra ver. Tem que tomar cuidado, né? Porque se você errar um pouquinho, de repente você pode acabar pousando em Moscou, né? E aí a situação pode não ser tão interessante. Mas o Dmitry Peskov, né, que é o porta-voz do Kremlin, disse que foi um grande erro fazer uma acusação como essa, né, que isso nunca existiu, não existe isso, não existe qualquer tipo de interferência nesse sentido, mas que acontece, Daniel. O GPS parar de funcionar simplesmente acontece. Agora, a Rússia ela tem capacidade, Daniel, como a gente sabe, de mexer nesse tipo de sinal, as Big Techs também, de pegar os seus dados, de lidar da maneira como bem entender. É por isso que você que navega na internet, que quer garantir sua segurança, precisa de uma VPN para poder se proteger. Claro que guardar as devidas proporções, né, Daniel? A Ursula von der Leyen teve o avião dela tendo que pousar com um mapa de papel, mas você que está navegando na internet também pode ficar vulnerável na internet se você não tiver a proteção adequada. A NordVPN permite que você acesse a internet de mais de 5.000 servidores ao redor do mundo, com uma série de recursos de segurança, como, por exemplo, proteção aprimorada contra roubo de informações, bloqueio avançado de malware. Então, para proteger tanto o seu computador quanto o seu celular, está funcionando, a NordVPN funciona em todos os seus dispositivos, e prevenção de rastreamento na web, né? Então, permite ali, protege sua privacidade, rastreadores e tal, tudo isso na NordVPN. Utilizando o link que está na descrição desse episódio, você pode ganhar até 4 meses adicionais no seu plano. Você ainda ganha um super desconto, né? Então, o desconto que você vai conseguir no link que está na descrição desse episódio é um desconto especial, preço mais baixo do que o normal, e você ainda tem 30 dias para se arrepender. Eventualmente, assinou ali, não gostou muito e tal, 30 dias você pode optar por ter o seu dinheiro todo de volta. Não tem motivo para você passar um aperto desse que a Ursula von der Leyen passou. NordVPN, link na descrição desse episódio. Gente, cliquem no link do descritivo desse episódio. O serviço da NordVPN é de altíssima qualidade. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN e recomendamos demais. Clica no descritivo e aproveite as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy, avançando para a próxima pauta, você sabe que o François Bayrou, o primeiro-ministro francês, está vivendo dias tranquilos, né? Foi a pergunta? Foi a pergunta. Daniel Souza, ele tem emprego. Assim, como é que eu vejo essa situação? Ele tem emprego até o dia 8. Até o dia 8, então, tá. Ele tem mais uma semana de emprego aí. Aí, Daniel, aquele negócio, você tá praticamente demitido? Aí você começa a se divertir, entendeu? Você vai buscar. O que ele aprontou agora, Daniel? Ele tá implicando com quem? Porque, assim, uma semaninha de emprego, Daniel Souza, você vai fazer bullying com quem você quer, reclamar dos outros e tal, porque não tem muito pra onde correr, né? O Tanguy, ele resolveu brigar com a Itália, né? Basicamente, ele achou que estava pouco, né? Que ele estava com poucos inimigos no atual momento, e ele resolveu acusar a Itália de praticar dumping fiscal. Muito entre nós, a Itália pratica dumping fiscal. Mas, seguindo, e a política de dumping fiscal, ela visa atrair investimentos estrangeiros por meio de condições fiscais mais favoráveis. O primeiro-ministro francês afirmou que isso prejudica a economia francesa, destacando o aumento da dívida pública francesa e a fuga de capitais do país em direção à Itália. Em resposta, o governo italiano negou as acusações, classificando-as como infundadas.
A nota oficial ressaltou que a economia italiana é competitiva e estável, sem políticas fiscais injustificadas para atrair empresas estrangeiras. Ô, Itália, pô, me ajuda a te ajudar. Essa nota aqui eu acho que também tem uma forçada na amizade. Pô, economia italiana competitiva, estável, sem políticas fiscais para atrair... Enfim, tá bom, Itália. Eu vou fingir que não vi. Vou fingir que não vi aqui. Não é que o Bayrou esteja certo em brigar com a França, ou melhor, com a Itália, nesse presente momento. Mas daí, Tanguy, enfim, a Itália deu aqui uma forçada na amizade. Mas tudo bem. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou surpresa com as declarações de Bayrou, considerando-as completamente infundadas também. O ministro das Relações Exteriores italiano criticou as afirmações, dizendo que a Itália ela não pratica dumping, que ela não conspira contra os outros países europeus, que ela luta, inclusive, contra outros paraísos fiscais que existem na Europa, que nós sabemos, né, o Luxemburgo, sabemos que tem outros paraísos fiscais na Europa, que esse tipo de coisa acontece. Eu achei aqui, no mínimo, curioso, porque, de um lado, a gente tem o primeiro-ministro francês, que está tentando arrumar alguém para jogar a culpa, né, do crescente endividamento do país, que ele não consegue resolver, até porque não tem apoio no parlamento para um ajuste fiscal. Do outro lado da fronteira, a gente tem uma Itália que, na maior cara de pau do planeta, diz que tem uma economia competitiva e que não utiliza qualquer tipo de estratégia de dumping fiscal, e assim segue a vida, Tanguy. União Europeia aí num clima de amizade, parceria, Itália e França que volta e meia tem caneladas, o governo da Meloni e o governo do Macron não é a primeira canelada que eles se envolvem, mas fica aqui o registro do primeiro-ministro francês, que arrumou agora mais inimigos dentro de um contexto já bastante delicado. Aliás, a França está em outra aí, né, Daniel Souza? Porque aparentemente tivemos mais um passo importantíssimo, né, diria, na concretização de um acordo entre Mercosul e União Europeia, né? E a França está manejando de tudo quanto é maneira para tentar botar água nesse chope, né? É verdade, Tanguy. Nós tivemos na prática uma segmentação, né, do acordo entre União Europeia e Mercosul. A Comissão Europeia deve apresentar nessa semana o rascunho do acordo, 9 meses após a sua assinatura. A parte comercial será destacada, esse é o termo técnico, né, dos outros itens, do tratado para facilitar a tramitação. O documento revisado será traduzido para as 24 línguas oficiais da União Europeia e dará início ao processo de ratificação. Na prática, como eu destaquei, apenas a parte comercial será analisada, pelo menos nesse primeiro momento. Isso vai permitir uma tramitação mais simples, com a aprovação no Conselho da União Europeia. Para isso é necessária a maioria qualificada, 15 de 27 ministros representando 65% da população, e no Parlamento Europeu, onde maioria simples é suficiente. Isso, na prática, também, ao ter essa segmentação, né, ao ter essa tramitação mais simples, você não precisa aí que todos os tópicos sejam integralmente debatidos em todos os parlamentos nacionais. Mas a França segue aí liderando a oposição, preocupada com o impacto interno, especialmente do setor rural em seu país, e do outro lado, a gente tem a Alemanha pressionando violentamente os países da União Europeia a fechar acordos comerciais, a fechar esse acordo comercial em particular. Existe um outro acordo que vai entrar na União Europeia para a apreciação dos europeus, que é um acordo de livre comércio com o México. Então, o México também está buscando aí celebrar um acordo comercial com a União Europeia, até como forma de diminuir a sua dependência em relação aos Estados Unidos. Essa decisão de desmembrar, né, como você explicou, Daniel, era um dos pontos mais importantes, porque a discussão toda se for uma discussão só comercial, você consegue aprovar só com maioria, né? Se fosse uma discussão de tudo, ou seja, tem a parte comercial e tem a parte política também, aí ia ter que passar pelos parlamentos nacionais. Aí pelos parlamentos nacionais não ia passar, né? Porque França ia votar contra, a Irlanda ia votar contra, porque a parte política ela não tem supranacionalidade, né? E cada país poderia bloquear. Agora, sendo só a parte comercial, ela é aprovada por maioria, que significa, Daniel, que a França pode votar contra e mesmo assim ser aprovado, né? Então você precisa de uma articulação de país importante para conseguir bloquear. Então por isso que a França agora está se debatendo com essa questão, porque a chance
de a França ser voto vencido agora, ela é muito maior, né? Ela é muito maior do que houve em outros momentos. Daniel Souza, podemos passar para a geleia da Shakira de hoje? Vamos a isso, Tanguy. Vamos à geleia da Shakira de hoje. Hoje, Tanguy, nós vamos falar sobre restauração. A gente vai falar sobre justiça. A gente vai falar sobre oferecer a quem de direito é o louro de uma atividade cultural, de uma atividade de grande envergadura internacional. Estou falando, Tanguy, do Sr. Dennis Allen, que nada mais é do que o dublê profissional e imitador de Donald Trump. Ele tem 74 anos, é natural de Chicago, e ele acabou participando do South Park, e ele participou de uma cena em particular que chocou e divertiu espectadores ao redor do mundo. A cena, ela acaba mimetizando ali Donald Trump nu, andando pelo deserto da Califórnia, mas o dublê por trás dessa cena permaneceu invisível até agora, sem o devido crédito, sem o devido reconhecimento que seria necessário. É importante registrar que ele participou da cena vestindo apenas roupa íntima, não estava completamente nu. Veja você, com movimentos ali exagerados. Mas, de qualquer maneira, o Dennis disse o seguinte, ele disse que 90% do rosto é dele e é parecido com o do Donald Trump, e que os outros 10% foram ajustados digitalmente. Apesar do sucesso, Dennis não está totalmente feliz com a exposição, porque ele não quer se posicionar politicamente, ele quer ser apenas um humorista. Ele ficou mais conhecido, apesar de não ter sido creditado no respectivo episódio, porque o seu agente botou a boca no trombone. Contou, é o Dennis, o peladão é o Dennis. Eu sou aqui, inclusive, o agente do Dennis. Se vocês quiserem contratá-lo, basta me contactar que nós podemos fazer negócio. Mas é isso, Tanguy. Nós temos aqui alguém em busca de reconhecimento. No caso, o Sr. Dennis Allen, de 74 anos, ele quer ser reconhecido como o peladão do Donald Trump, ou Donald Trump peladão, como você achar melhor dentro do atual contexto. É para fazer business, né, Daniel? Ele tá querendo fechar negócios aí, fechar acordos e tal, igual quem? Igual o Donald Trump. Então tá sendo aí um excelente dublê. Dito isso, Daniel Souza, a gente deixa aqui o nosso recado de que se você quer saber mais sobre os Estados Unidos de Donald Trump, tem um curso lá no Petit Curso sobre os Estados Unidos no momento atual. Quer saber mais sobre a Indonésia? Tem lá também, tem dois cursos, aliás, sobre o Sudeste Asiático. Qualquer país do Sudeste Asiático que você quiser saber, tem curso, tem aula lá no Petit Curso. Praticamente todos os temas que a gente tratou aqui, União Europeia, Rússia, Ucrânia, todos eles estão lá representados também no Petit Curso. Índia está lá também, tem curso no Petit Cursos. Acessa lá petcurso.com.br, plataforma nova. Você tem um monte de opções por lá, você pode ver na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Acessa lá, que eu tenho certeza que você vai curtir muito petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com. É uma forma muito prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá para ativar o Pix recorrente para apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.